dou as boas-vindas a todos, bem-ajam pela vossa presença. Comigo está o Dr. Emanuel Ribeiro, que é o coordenador técnico da ADD, ou melhor dizendo, do Grupo de Ação Local da ADD, que é a entidade que gera alguns fundos comunitários para o nosso território, em âmbito do qual nós nos fomos candidatando. Além do Conselho Penal, engloba Nela, Sátão, Aguiar da Beira e Mangualde. Os fundos comunitários a nível local são geridos por esta entidade, que não é ela por si que o gera, mas sim uma equipa de entidades que fazem parte de entidades públicas e privadas, que são os parceiros que em conjunto definem a estratégia e depois também definem as próprias candidaturas segundo as regras que estão estabelecidas. E visto que hoje estamos aqui para apresentar esses projetos que o Alber, que a Junta se candidatou, achámos por bem convidar o Dr. Emanuel, está também a Dra. Teresa, que foi quem acompanhou os nossos projetos, para hoje estar aqui connosco presentes. O lugar que está vazio ao meu lado esquerdo será para o Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Sr. José Lages, que ligou-me a dizer que estava atrasado, esperemos que ele chegue a qualquer momento. E agora, para início, daria a palavra ao Dr. Emanuel. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não vou passar, mas de facto o programa LIDER que existe já e a Associação de Desenvolvimento Rural tem sede em Penalva do Castelo, efetivamente, já há 18 anos. Fez no dia 4 de abril deste ano 20 anos que existe e há 18 anos que de facto gera o programa LIDER. O programa LIDER, no segundo e no terceiro quadro comunitário, era um programa que era gerido pelo Comissário Europeu da Agricultura, portanto, e era dado à Associação, a esta parceria local de entidades públicas e privadas, de facto era dada uma grande liberdade na decisão dos projetos. Tínhamos toda a autonomia na decisão dos mesmos. Portanto, analisávamos, aprovávamos, pagávamos os projetos diretamente aos beneficiários. Portanto, todo o processo era muito rápido e célere. Depois, com o anterior quadro comunitário, as coisas alteraram-se muito, porque o Comissário Europeu da Agricultura, a Comissão Europeia, entendeu que efetivamente era a altura do programa deixar de ser gerido diretamente pela Comissão Europeia e passar a ser gerido pelos Estados-membros. Então deixou de ser um programa de iniciativa comunitária e passou a ser um programa integrado nos programas operacionais nacionais. Portanto, está integrado no programa de desenvolvimento rural. O anterior era o PRODER, devem de ouvir falar muito do PRODER, principalmente ligado ao setor agrícola, portanto, essencialmente, só que, de facto, o eixo 3 do PRODER tinha esta componente diversa, é que não apoiava diretamente o setor agrícola, mas no mundo rural apoiava outras atividades complementares ao setor agrícola. E os projetos que foram aprovados, e depois o Sr. Presidente da Junta irá apresentar, aquilo que de facto foi feito e apoiado pelo programa LIDER, de facto nada tem a ver diretamente com o setor agrícola, mas tem a ver com o mundo rural. O mundo rural também tem o seu património rural, que deve ser preservado, deve ser mantido e deve ajudar a captar essencialmente turistas, até porque a Associação de Desenvolvimento do Dão, nesse aspecto, está agora a fazer um trabalho alargado aos 5 municípios, em que vai promover os 5 municípios na íntegra, sobre um nome comum, que se chama o D5, um Dão, 5 destinos. Portanto, estes concelhos que foram referidos, Aguiar da Beira, Sátão, Penalva do Castelo, Mangualde e Nelas, vão se promover em conjunto sob uma mesma marca. Agora, é fundamental que no território existam projetos, não só de privados, como realizados por entidades públicas, que possam atrair, de facto, esses turistas. Portanto, e o programa LIDER tinha esta vantagem, de facto, a dinamização do património, a dinamização da atividade turística, a dinamização das microempresas, portanto, a pequena oficina que existe também na aldeia, a marcenaria, a carpintaria, portanto, eram projetos, a queijaria, a salsicharia, eram projetos que poderiam ser apoiados. Com o término do anterior quadro comunitário em 31 de dezembro, de facto, inicia-se, a partir deste ano, um novo capítulo. E esse capítulo, de facto, introduz alterações, algumas delas significativas. Portanto, o programa vai deixar de poder apoiar, por decisão do Ministério da Agricultura, deixa, de facto, de poder apoiar a generalidade das atividades económicas e passa a cingir-se mais ao setor agrícola e aos setores que diretamente se relacionam com o agrícola. Portanto, há algumas dúvidas, portanto, não podemos avançar como é que vão ser as candidaturas, porque de facto há algumas dúvidas. Nós pretendemos que de facto
estas parcerias locais continuem durante todo o próximo quadro comunitário, até 2020, a apoiar a generalidade dos projetos considerados de microempresas, pequenos projetos de investimento, regra geral na casa dos 200, 300 mil euros, até estes montantes. Portanto, são projetos que se enquadram bem na decisão local pela proximidade que há, as dúvidas que as pessoas têm. Portanto, é mais fácil ir a Penalva do Castelo resolver a dúvida, a pessoa tem que ir a Coimbra, ou tem que ir a Lisboa ou ao Porto, ou tem que se relacionar por correspondência com grandes distâncias. Portanto, tudo isso de facto complica de facto o acesso das pessoas aos fundos comunitários. Portanto, pretendemos efetivamente que as parcerias locais, através dos mais diversos fundos, porque isso vai nos obrigar de facto eventualmente a ter que negociar e a ter que atuar com mais do que o Ministério, o que complica um bocado, porque era fácil de facto decidirmos tudo com o Ministério da Agricultura, há apenas um único interlocutor, vamos passar eventualmente a ter mais do que um. Com o programa LEADER, efetivamente, ele vai continuar a existir, vai se relacionar muito com o setor agrícola, vai ter uma componente de renovação de aldeias que ainda não sabemos bem como vai funcionar, mas essa medida existe, é uma medida que está presente no programa. Existe também uma medida diretamente relacionada com a transformação e comercialização dos produtos agroalimentares, tudo que for a pequena indústria alimentar, desde a queijaria à salsicharia, a fábrica de compotas, se for o caso, quem queira transformar os seus produtos, dar-lhe uma outra mais-valia, eventualmente poderá vir a ter aqui uma oportunidade de fazer esse investimento. Claro, quando se fala em fundos comunitários, pensa que se dá dinheiro. Efetivamente, não se dá dinheiro. É um pensamento errado. De facto, pressupõe sempre que quem faz o investimento tenha capacidade financeira. Tal como a Junta recebeu uma parte a fundo perdido, efetivamente, esse é dado, mas a Junta tem que fazer um esforço adicional de pagar aquilo que não foi comparticipado acrescido do IVA. O IVA, para as entidades públicas, é uma despesa que não é comparticipada. Enquanto para as IPSS e entidades sem fins lucrativos, o IVA é comparticipado, de facto, para empresários e para as entidades públicas, o IVA, de facto, não é comparticipado. Portanto, é um custo adicional que existe nos projetos. Portanto, isso implica que, de facto, haja capacidade financeira e haja a demonstração, de facto, da mais-valia do projeto. A Junta, neste projeto, mostrou a mais-valia que, de facto, ele tinha para a comunidade e para o Conselho. Um empresário, portanto, que se queira mais tarde candidatar, terá que também demonstrar que, de facto, que aquilo que vai fazer traz uma mais-valia socioeconómica, não só para o território, economicamente para si, e também beneficia a parte das finanças nacionais. O que se pretende, de facto, é que, com as receitas, que se criem mais impostos, que haja um pagamento acrescido de impostos, não é aumentar os impostos, é termos mais gente com atividades lucrativas, efetivamente a pagar impostos, para que, de facto, o próprio Conselho tenha maior capacidade financeira de fazer investimento. Portanto, tudo isto acaba por estar interrelacionado. Portanto, eu deixava, eventualmente, depois em aberto, quero só dar os parabéns, de facto, à Junta pelo esforço que faz, e a todas as juntas que nestes 5 conselhos foram fazendo algum esforço adicional de fazer algum investimento. Não fomos capazes de apoiar tudo, de facto, quer as entidades públicas, quer as entidades privadas, os pequenos empresários, de facto, candidataram à Associação de Desenvolvimento Rural. Efetivamente, fomos capazes de financiar cerca de 139 projetos nos 5 conselhos, e isso traz a criação de cerca de 200 postos de trabalho e implicou um investimento público de 8,7 milhões de euros, que acrescido dos investimentos privados, daquilo que cada um tem colocado na componente do projeto, de 14,5 milhões de euros. Portanto, já é um valor razoável. Agora, não foi suficiente, efetivamente, porque os pedidos que foram feitos à Associação de Desenvolvimento Rural ultrapassaram os 30 milhões de euros. Mas, de facto, o Estado não nos deu mais verba e, mesmo assim, conseguimos, com a execução que o território foi fazendo, ter uma verba acrescida e ter tido a capacidade de passar de 5,6 milhões de euros para 8,7 e gerar um investimento de 14 milhões. Já foi bom para estes 5 conselhos, mas ficou aquém daquilo que necessitamos. De qualquer forma, neste novo quadro comunitário, esse orçamento ainda será menor. Portanto, agora é uma luta que as associações de desenvolvimento e a nossa Federação estão a fazer, juntamente com algumas entidades públicas, é que, de facto, o Ministério veja que tem que aumentar o orçamento. De facto, reduzir o orçamento para metade foi um erro crasso, porque o território precisa de dinheiro, precisa de investimento e precisamos de fixar as camadas mais jovens da população. Mas para isso é preciso, de facto, que se gere condições no território para que a população jovem se possa, de facto, fixar. Eu não vos aprecio mais com o LEADER. De
Presidente da Junta fará a apresentação daquilo que fez e bem com a aplicação destas verbas públicas e depois, se houver dúvidas, também se pode tirar. E, claro, o novo quadro comunitário começa este ano, termina em 2020, a execução terminará em 2022. Portanto, durante todo este período, a Associação está em Viseu, a Associação está em Palma de Castelo, em Viseu estou eu agora, e estaremos depois disponíveis, quer a pedido da Junta ou não, fazer sessões de esclarecimento quando se entender que isso é necessário. Se calhar sim que vai haver uma medida muito interessante chamada de circuitos curtos comerciais, e vai ser possível apoiar pequenos projetos de comercialização dos produtos agrícolas, bem como a sua transformação e a sua produção. Portanto, vamos poder, agora desta forma, agregar nestes investimentos todos. Portanto, isso se calhar vai implicar que localmente depois se façam reuniões de aconselhamento, orientação. Obrigado. Obrigado. Como referi ao início, estamos na reta final dos nossos projetos de PRODEP, um deles totalmente concluído. Curiosamente, o segundo foi aprovado, o primeiro na fase final de conclusão. Assim como no início do mandato de 2009, antes de apresentar os projetos, reunimos a população para discutir um pouco quais eram as nossas ideias e o que é que se pensava ir-se a fazer. Achámos por bem também agora, na reta final, convocar de novo a população para dar a conhecer o que de facto andámos a fazer e o que é que de facto, do pouco que ainda falta fazer, o que é que se irá executar. O objetivo inicial dos nossos projetos, e ele tinha este nome, que era Viver Mais e Receber Melhor com Identidade e Memória. Porque, de facto, os objetivos ligavam-se quer às pessoas que cá viviam, quer também às pessoas que viessem visitar a nossa freguesia. E, por um lado, era valorizar o espaço de vivência da comunidade, a qualidade de vida dos cidadãos que cá estão e a sua própria identidade, ou seja, aquilo que nos caracteriza como realenses e como ribeirinhos. E, ao mesmo tempo, criar melhores condições de acolhimento para quem vem do exterior, ou seja, para aqueles que nos visitam. Quer sejam pessoas turistas, ou seja, que vêm simplesmente para visitar, quer sejam os nossos amigos, os nossos familiares de outras paragens e que às vezes vêm cá passar um fim de semana e que além de estar com a família ou com os amigos que cá têm, também gostavam de conhecer um pouco melhor a nossa freguesia. E por isso foram estes dois públicos-alvos do nosso projeto. Como eu referi, a definição das ações, do que é que queríamos fazer, envolveu não só a Junta, como a Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Compacto e a própria população. Todos foram chamados a vir às reuniões que houve, desde novembro de 2009. No boletim informativo fomos dando conhecimento daquilo que ia sendo as nossas ideias, daquilo que foi aprovado, daquilo que ia sendo feito e a forma como era feita. Tentámos fazer, de facto, com que o processo fosse o mais transparente possível para que todos sentissem como suas as ações que fossem desenvolvidas. Uma das obras que fizemos foi a beneficiação de Fontenário, em que podem ver que pela imagem de cima o Fontenário tinha este aspecto. O Fontenário já tinha sido reabilitado pela Junta de Freguesia logo a seguir ao 25 de Abril. Para quem é desse tempo, recordar-se-á que ele tinha uma estrutura de metal, uma estrutura de zinco por cima, e na altura a população e a Junta que esteve a seguir, logo naquela altura de pós-revolução, decidiram fazer um telheiro novo para criar melhores condições e fizeram um telheiro que havia em placa, em cimento, em betão. Nós mudámos totalmente esse telheiro, pusemos com um corrimão toda à volta por questões de segurança, na parte das escadas. Sr. Vice-Presidente, bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Desculpem o atraso. Como é que estás? Tudo bem? Com licença. Estava aqui a dar conhecimento dos nossos projetos. Houve a substituição da própria cobertura, como eu referi, a limpeza das paredes de granito de juntamento, as caixas de regadio, a parte da frente, onde estão estas caixas que agora têm umas tampas verdes. Este é um tanque que serve depois para a rega, ou seja, a água que sobra da fonte vai para este tanque, é armazenada e depois, segundo os usos e costumes da nossa aldeia,
é utilizada pelos regantes para regar, e por isso também houve uma intervenção a esse nível. O próprio jardim que estava ao lado, depois mais tarde, já não no Proder, esse projeto, mas numa parceria com a escola, porque de facto há sempre um projeto, nunca é uma questão que esteja a ser perfeita. A gente vai aferir, vai ouvir a população, e uma das coisas que falava era a questão da iluminação, e foi mais tarde colocado já com os alunos da escola secundária a iluminação através de painéis solares. E hoje quem quiser usar a fonte à noite, automaticamente tem energia elétrica para poder usar. Outro espaço que foi requalificado foi o forno comunitário, e aqui a intervenção foi mais profunda, porque de facto o forno, para ver para as fotografias de cima, estava num estado bastante lastimoso, chovia lá dentro, não havia condições a nível da salubridade. O próprio forno em si, a câmara de forno, estava a ruir, já tinham caído peças e por isso houve necessidade de construir uma câmara totalmente nova, e utilizou-se uma técnica antiga, com barro e com telha. A parte elétrica também foi toda remodelada e hoje também tem uma parte elétrica com iluminação solar. Construiu-se uma zona para albergar a lenha cá fora, um corrimão porque tem uma rampa de acesso e principalmente no inverno torna-se um bocado perigoso por causa da própria umidade subir. A janela, a porta, as caixarias, houve toda uma reformulação que foi feita e que pelos ecos que nos têm chegado foi de facto do agrado da população, porque o forno de facto continua a ser usado e ganhou um novo uso e novas condições. O antigo lagar do Eirô, os mais velhos lembrar-se-ão que o Eirô tinha um lagar associado à quinta. Há uns anos atrás, já há bastantes, a Junta de Freguesia comprou o lagar à quinta, e na altura foi um grande esforço que a Junta de Freguesia fez porque não tinha dinheiro e por isso foi pagando as prestações e pagou juros sobre aquele equipamento. Na altura deitou-se as paredes abaixo, deixou-se as galgas do lagar, depois mais tarde foram feitas as casas de banho, foi ali que esteve o primeiro parque infantil da nossa freguesia, por isso era um espaço que está à entrada e está centrado em relação à aldeia e que por isso merecia também ali ser valorizado. Isto provavelmente o lagar, um engenho que ainda lá está, por baixo, por cima estão as galgas, mas por baixo ainda está a roda dentada do engenho, como fazia mover, por isso também decidimos ali fazer uma intervenção. A nível do lagar foi transformado numa fonte luminosa, o engenho, toda a parte, a maquinaria que existe, manteve-se, foi adaptado para um espelho de água e para uma fonte. A parte onde estava o maiado e onde esteve o antigo parque infantil foi colocado também um brinquedo para 2 crianças. O espaço não permitiu para mais, mas no entanto quisemos fazer memória do parque infantil que lá existiu e também porque tínhamos crianças com idades pequenas, por isso achámos que seria importante meter um brinquedo que desse para a criança, pelo menos até aos 6 anos, 6, 8 anos, poderem brincar. As casas de banho foram todas remodeladas. As antigas não permitiam, por exemplo, acesso a pessoas com cadeiras de rodas, não tinham mesmo por dentro, não tinham as condições necessárias. Isto tudo foi remodelado. Esta parte das casas de banho, a nível de Proder, não foi financiado, porque os regulamentos não permitiam, e por isso foi financiado a 100% pela parte da Junta, mas, no entanto, não fazia sentido estar a fazer obra naquele espaço e deixar as casas de banho conforme estavam. E por isso houve uma ação integrada e foram incluídas neste espaço. A dividir o espaço da casa de banho para o antigo lagar, construiu-se um muro onde está quer a informação de segurança e a informação básica para o recinto infantil, como vai passar a estar a informação turística sobre a nossa freguesia. Ou seja, quem visitar aquele largo, o primeiro ponto onde normalmente as pessoas chegam, tem ali o café ao pé, tem a fonte, vem muita gente à nossa fonte buscar água, vai ter ali um ponto de informação turística onde vai ficar o mapa da própria freguesia, o que é que há para visitar, a informação sobre o trilho do Real. Será também ali um ponto de informação. E por fim, uma fotografia da fonte luminosa
que ainda funciona e que se mantém. Aproveitámos também este projeto para fazer a limpeza de pequenos monumentos espalhados pela freguesia, o Cruzeiro da Lameira, o Cruzeiro de Real, o Cruzeiro do antigo caminho que vinha dar ao cemitério, que está ao longo da estrada. Infelizmente, uma destas cruzes já foi roubada recentemente e por isso já não existe. A outra ainda se conserva. As alminhas da roda, as do João Gomes ali junto à sede da Junta, ao Zangomes, como as pessoas às vezes dizem. As cruzes da Travessa João de Castilho, que estão agora ao lado da fonte, naquele parapeito do jardinzinho, a que está junto à fonte da Ribeira, a sepultura medieval atrás da Capela de São Marcos e a cartela da Ponte da Baralha, onde diz a data de construção desta ponte. Temos aqui algumas imagens, por acaso falta ali uma que eu esqueci de colocar. Em cima está o estado em que estavam os monumentos e em baixo está o estado posterior. Como podem ver, alguns notam-se claramente a diferença. Ainda a semana passada houve uma pessoa que veio à junta de freguesia e que já lá veio muitas vezes e que me questionou: então puseram agora aqui esta pedra? E eu disse: não, é esta pedra que era as alminhas, sempre cá esteve, mas nunca tinha dado conta. Depois, porque antes não estava cá a pedra, mas não estava limpa. Agora, como foi limpa e os contornos foram pintados a branco, dá um novo realce. E de facto, os monumentos criam logo um novo impacto até para quem visita. A administração do Parque da Lameira, já em 2005 o Parque da Lameira tinha sido construído, digamos assim, no baldio, através do antigo projeto Água, em que se tinha colocado um parque infantil e um parque de merendas, e aproveitando o que lá existia, foi melhorado algumas partes e outras partes foram construídas de novo. Nomeadamente o coletor de águas pluviais, porque sendo uma lameira havia muita drenagem de água que não era feita e que era preciso fazer, a beneficiação de caminho de acesso, a instalação de equipamentos de ginástica, os equipamentos geriátricos, o pavimento amortecedor do parque infantil. O parque infantil já lá estava, mas não tinha piso amortecedor para as quedas, a recolocação da antiga fonte das Cortes. Havia um ponto de água que não tinha sido construído da melhor forma. Havia a fonte que existia nas Cortes, que estava lá embaixo também na Lameira, no monte. Então nós aproveitámos e reconstruímos a fonte e substituímos e pusemos aquela fonte a funcionar lá, visto que nas Cortes já era uma fonte nova. Construiu-se um telheiro e a pavimentação junto aos grelhadores e requalificou-se a Poça da Lameira. A Poça da Lameira esteve, desde essas obras de 2006, sem água e nós, através da drenagem das águas, voltámos a dar água à poça. A poça, neste momento, voltou a ter o mesmo serviço que sempre teve, ou seja, para rega. Consegue conservar a água enquanto deixarem e consegue servir para regar enquanto o permitirem. Como podem ver, houve a questão da ginástica, a zona dos grelhadores que já existiam. Foi colocar também umas grelhas antifagulhas, por questões de segurança nas próprias chaminés dos grelhadores, a fonte, a antiga fonte das Cortes, o telheiro e aqui a poça. Depois houve o estudo do património cultural e natural. Este estudo serviu de base para diversos fatores, porque quer para a implementação do percurso pedestre, quer para o livro, quer para os conteúdos para o próprio site, na própria internet, havia que fazer um estudo sobre o nosso património. A parte do património cultural era fácil, visto que, sendo eu arqueólogo, e gostando eu muito dos ditados populares, mas não gostava que aqui fosse Casa de Ferreira, Espetos de Pau, e por isso eu próprio me comprometi a fazer a parte sobre o património cultural. Mas havia necessidade de fazer a parte do património natural, e aí foi contratada uma entidade. Neste caso foi a Dom Flora, e estão cá hoje, que agradeço deixar a presença, a engenheira Sónia e a doutora Carla Martins, que foram responsáveis pelo estudo, várias horas de campo, várias recolhas que andaram a fazer, e a partir desse estudo depois utilizou-se esse material. Houve também a aquisição de material informático para efetuar o tratamento da informação e a recolha, quer a câmara fotográfica, a câmara de vídeo, e depois houve a elaboração
quer do livro, sobre a história da freguesia, quer 3 exposições, que são exposições itinerantes, que já tiveram aqui patentes, e que uma delas já esteve junto da comunidade imigrante nos Estados Unidos, e queremos que ela agora esteja também junto de outras comunidades imigrantes. Posso também anunciar que a partir de setembro estarão em Penal do Castelo na Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal irá promover em setembro um dia dedicado à nossa freguesia, onde serão patentes as exposições durante mais tempo, e nesse dia será também apresentado o livro sobre a freguesia, quer o livro feito em nome deste projeto, quer também o livro infantil que se fez e que foi oferecido às crianças, já fora deste projeto. Aqui algumas fotos das exposições e do próprio trabalho de campo. E aqui a capa do livro. O livro, gostaríamos hoje já o ter pronto, um problemazito não está, e esperemos que ele esteja pronto brevemente, mas ele será distribuído a quem participar na própria caminhada que iremos fazer no dia 3, e será distribuído às pessoas, gratuitamente às pessoas da nossa freguesia, quer que estejam cá a viver, quer estejam imigradas, e por isso ele foi feito para as pessoas e por isso será disponibilizado a todos. Fazia desde já a apresentação, uma pequena apresentação do livro, como referi, ele tem uma parte sobre a geografia e a história, que é a parte que é da minha responsabilidade, um enquadramento geográfico, sobre onde é que se situa e a própria geografia de cá, da nossa freguesia, e depois a parte histórica, desde a ocupação humana aqui no nosso concelho, que no caso, a Anta do Como, também foi valorizada no âmbito do projeto Prodera, agora recentemente, e que fica na freguesia de Desmofo, que é a única anta que existe no nosso concelho, quer depois tudo o que se vai passando ao longo dos anos, quer fora, quer na nossa freguesia. Neste caso também imagens do castelo, onde há comprovadamente a ocupação islâmica e onde se situava o castelo principal aqui do nosso concelho. Depois também já sobre a nossa freguesia, o documento, conseguimos o documento onde existe a referência mais antiga à nossa freguesia. Não existe a referência à aldeia em si, mas sim ao rio. Não o Rio Lodaz, na altura o rio não tinha esse nome, mas sim Rio Rial, e Rial escrito com Y. Por isso é que o nome que a gente deu ao percurso pedestre foi Rial com Y, porque de facto é a referência mais antiga que nós temos. E é de 1109. 1109, 1112, não há certeza da data. Nessa altura já existia o Rio Rial. Por isso, para o rio ter este nome, é porque com certeza o apanhou de uma aldeia que já existia. E por isso é que nós queremos que nesta data Rial, pelo menos, já existisse. Até porque logo a seguir há documentos em que falam, quer de Rial, quer de Ribeira, com povoamento, com pessoas cá a habitar, e por isso queremos que, de facto, Rial já aí teria existido. E conseguimos, o documento, que era conhecido, mas também conseguimos, até por mera curiosidade, que a Torre do Tombo nos autorizasse a reproduzir o documento e a publicá-lo aqui neste livro. Depois, o primeiro censo, depois também temos alguns documentos, por exemplo, da sede de Viseu, em que através dos documentos percebemos que a Ponta Baralha, por exemplo, já nessa altura existia, e nessa altura, que estamos a falar em 1433, ou seja, em século XV, a Ponta Baralha já existia, já na altura existia um lagar naquela zona. Muitos dos nomes que hoje as pessoas têm em relação às terras já vêm referidos nesta altura, como seja o Chão de Pereiros, a Carreira, o Fojo, a Várzea, a Moita do Espadanal, o Linhar, o Lameiro da Laje, os Heróis, nomes que hoje ainda existem e que estão ligados a algumas propriedades e que já em 1433 também existiam. Aqui na nossa freguesia havia propriedades. Depois do primeiro censo do reino, que se fez em Portugal em 1527, em que a Real tinha 40 moradores, ou seja, 40 famílias. Não estamos a falar propriamente de pessoas, 40 pessoas, estamos a falar de moradores, que era o termo que na altura existia, para as famílias, ou seja,
Imaginemos que na altura cada família tinha à volta de 3 pessoas, multiplicando, dava uma quantia considerável de pessoas. Até atendendo, por exemplo, a Castendo tinha menos habitantes do que nós, Castendo era uma pequena povoação, ou então o próprio Castelo de Nova. Castelo de Nova também tinha poucos habitantes, a própria aldeia de Castelo de Nova. Aliás, a sede conceito teve lá muito tempo e mudou-se, de facto, Castelo de Nova não conseguia juntar muita população. Depois a ação da própria Inquisição, como sabem, houve um período da nossa história em que a Igreja perseguiu quem cometia heresias, e há uma heresia que é a nível de Portugal e só existiu, ou melhor dizendo, existiu com mais força aqui na nossa região de Viseu. Concretamente a partir de Viseu e também a partir daqui de Castelo de Nova, que era uma heresia em que as mulheres, principalmente mulheres solteiras, fingiam ter visões, fingiam ter ligações com o oculto, com o além, e depois iam-se confessar aos senhores padres, e os senhores padres achavam que aquilo não tinha muito mal, e por isso, como o pecado não era feito de uma forma intencional, mas por amor a Deus, não era pecado, e de facto os padres do Castelo, os padres da Real, que na altura quem nomeava o padre em Real era o pároco do Castelo, o abade do Castelo. Então os padres do Castelo e da Real andaram envolvidos com essas virgens daqui e a própria Inquisição mandou, digamos, um grupo vir cá inquirir se de facto as coisas estavam-se mesmo a passar. E quando cá veio, verificou que estava-se a passar, levou várias pessoas e hoje na Torre do Tombo há processos com centenas de páginas, com tudo relatado ao pormenor. No livro eu não relato os pormenores, mas relato em traços gerais o que se passou, mas de facto quer aqui a nossa zona de Castelo e Real, quer depois em Viseu, através de um convento que lá houve, o convento de Jesus, onde hoje está o Instituto de Santo António, foram focos importantes dessa heresia. E aliás, vários historiadores, quer portugueses, quer brasileiros, quer italianos, que estudam esta heresia, o molinismo, têm-se dedicado algumas obras aqui à nossa região. Depois, a primeira descrição da freguesia, a seguir ao terremoto, o rei decidiu saber como é que estava o Portugal, como é que tinha ficado Portugal. E houve um padre, o padre Luís Cardoso, que tinha já também isto em mente, aproveitou esta ideia do rei e propôs logo, olha, vamos fazer um inquérito. Tinham várias perguntas sobre as paróquias, sobre as freguesias, que na altura eram as paróquias, sobre as serras e sobre os rios, e enviaram a todos os padres. Na altura não havia juntas de freguesia, não havia presidente de junta, e então os padres eram os que na aldeia sabiam minimamente ler e escrever, alguns, e eram os que eram capazes de dar essas respostas. E o pároco da Real, João Amaral, mandou uma resposta bastante completa do que existia aqui na nossa freguesia. E isto também é aqui relatado. E depois também um capítulo sobre a reforma administrativa. No ano passado, ou nos últimos 3 anos, houve muito alarido sobre a extinção de freguesias. Não era novidade. Já no século XIX, o rei tinha feito, melhor dizendo, nessa altura já existia o governo constitucional, tinha feito uma grande reforma, tinha pensado em extinguir uma série de freguesias. Aqui eu relato alguns desses factos. Um deles era, por exemplo, o Conselho de Mangualde propôs que a Ribeira passasse para Quintela e que, como estava lá ao lado do rio, fazia mais sentido estar em Mangualde do que em Penalva, e isso não foi aprovado. A Ribeira manteve-se em Real. Outra reforma que houve mais à frente foi, por exemplo, o Conselho de Penal de Castelo foi extinto, deixou de existir. A freguesia de Real passou a agregar uma grande freguesia que ia desde Várzea e Tavares até Quintela e Germil. Era uma mega freguesia em que a sede ficou aqui em Real. Na altura havia muitas lutas políticas, por isso as reformas sucediam-se umas às outras e esta reforma acabou por não vigorar. Aliás, a Câmara Municipal da altura, quando o Governador Civil disse para entregar os livros
e toda a escrita à Câmara do Estado para se fazer cumprir o decreto, a Câmara manteve-se firme e disse que não, senhora, que não entregava e que continuavam as coisas cá em Penal. E ainda bem que o fez, porque se calhar hoje era escola que se teria perdido. E também, passado meio ano, a lei voltou a estaca zero e o Conselho Penal acabou por não ser, por ser recriado de novo e não foi extinto. O que é certo é que, de facto, no ano passado o Conselho Penal levou uma machadada e 4 das suas freguesias acabaram por ser extintas e deixaram de existir. Antes, Matela, Maré e Vila Cova passaram a existir, em substituição destas 4, passaram a existir 2 novas. A União de Freguesias Vila Cova e Maré e a União de Freguesias de Antas e Matela. As outras ficaram iguais. Depois, uma parte sobre o património da nossa freguesia, também da minha responsabilidade, onde há uma descrição de todos os elementos patrimoniais que cá existem, desde as sepulturas escavadas na rocha, infelizmente só uma é que está agora a descoberto, atrás da capela de São Marcos, as gravuras rupestres e os cruciformes, estas duas são as que estão agora ali ao lado da fonte. Outros exemplos que aqui estão, por exemplo, esta é que está na Ribeira. O capítulo sobre a Igreja Paroquial, onde se faz um pouco do que se sabe sobre a história da própria Igreja. Uma das coisas que também encontramos sobre a Igreja era os rendimentos que tem, por exemplo, as oliveiras, que hoje, ainda no Corias, Oliveira do Santíssimo, há documentos de 1866 que já falam das 21 oliveiras que a Igreja tinha. E uma dessas oliveiras já ainda hoje existe, que é a oliveira que está junto à sede da Junta, porque este documento de 1866 refere que havia uma oliveira ao João Gomes, ou a Zan Gomes, como as pessoas agora dizem, que é o local onde hoje está a sede da Junta, e essa oliveira, ainda hoje, a igreja lá tem uma oliveira nesse local. E já em 1866, por isso já pode haver já mais de 200, não tendo mais de 150, ou perto de 150 anos, já existia essa oliveira. Depois as várias obras que a igreja foi sofrendo, temos também imagens antigas, por exemplo, esta imagem que nos foi cedida, onde mostra a igreja ainda com o reboco, sem ser com a pedra à mostra, o altar da Senhora da Conceição, mandado fazer por um padre daqui. Depois a Capela da Ribeira, foi colocado também fotografias da Capela da Ribeira quando da antiga capela, que já não existe, ficava ao fundo do povo, o próprio retábulo, que hoje também já não existe, a imagem da Santa Luzia, como era de antes, como ela está hoje, e a nova capela. Depois a Capela de São Marcos, também com um antes e um depois, aqui graças ao trabalho do Humberto Carvalho, que tem várias fotografias da nossa freguesia, e que aqui podemos ver o antigo e como está agora. A Quinta da Aveleira, um pouco da história que se pode saber da própria Quinta da Aveleira, aqui o antigo lagar, agora transformado em fonte luminosa. As cruzes, esta cruz de cima foi a cruz que desapareceu, infelizmente, já não existe. As alminhas e os nichos, neste caso temos 2 alminhas, uma à roda e outra lá embaixo ao João Gomes, junto à Junta de Freguesia, o nicho do Santo António, além, os cruzeiros, quer o Cruzeiro da Real, quer o Cruzeiro da Ribeira, quer do Alto da Serra, a escola primária em si, onde estamos hoje, aqui ainda uma fotografia do último ano em que a escola funcionou, a Ponte da Baranha, um pouco da história da própria ponte. Aqui podem ver a cartela que lá está na ponte, da data em que ela foi substituída. A Ponte da Baranha de antes era uma ponte de pau, quer no documento de 1758, quer nos documentos medievais que referem que era uma ponte de pau. Com as obras municipais, em 1866, foi feita uma ponte nova em pedra, e está lá ainda a data em que isso foi feito. E a nossa freguesia era importante porquê? Porque a antiga estrada que ligava Viseu à Guarda não passava propriamente por Mangualde. Ela vinha, entrava ali em Fagil, depois vinha aos Passos passava em Quintal da Azurara
e depois ali para o alto do caminho onde funcionou a lixeira, depois ia dar ao Montenegro e depois para a Freixosa, era aí que passava a estrada e passava também o correio. Por isso era importante ao Conceito de Penalva ter ligações a essa estrada. Por isso é que temos a ponte de Canelas, uma ponte que está quando se vai de Canelas para os Apoios, no Lamgal, a ponte que vai do Lamgal ali junto ao Porto, à Quinta do Porto, também temos uma ponte de pedra que foi desta altura, porque eram as pontes que faziam as ligações a esta estrada real, que trazia o correio e outros abastecimentos. E depois um capítulo sobre a fauna e a flora, este feito pelas técnicas da Dom Flora, quer seja pela engenheira Sónia, quer pela doutora Carla, que andaram aqui no terreno e que fizeram o levantamento das espécies que cá existem e também da própria fauna e, por fim, a ordenação aeróbica. E depois alguns documentos que ficaram para o fim. E, por fim, temos um trabalho, não no âmbito do PRODER, mas no âmbito de outros trabalhos que aqui foram feitos. A Junta de Freguesia tem tido nos últimos anos alguns jovens, ou melhor dizendo jovens, pelo OTL, Ocupação dos Tempos Livres, um projeto do IPJ. Foi o caso da Marta Oliveira, da Marisa Oliveira e da Tânia Abreu. E no âmbito desses projetos elas fizeram recolhas junto de algumas pessoas, algumas delas que estão aqui, de orações, de mesinhas, de jogos que havia antigamente, rezas e benzeduras, e por isso aproveitámos esse trabalho que elas fizeram e decidimos incorporar também neste livro para que esteja disponível a todos. E é um pouco isso que está aqui. Depois, outra ação que fizemos, e esta aqui está na reta final, falta colocar a parte da sinalética. Por um lado o inverno também não... O inverno, quer dizer, o inverno está prolongado pela primavera e agora pelo verão também não deixou. Por outro lado também temos tido algumas questões gráficas que se têm colocado, que têm a ver com o trilho do Real, e é um percurso que vai ficar por toda a freguesia. Podem ver aqui a Lilás, o percurso que ele fez. Quem andou no ano passado a fazer o percurso, ele ficará mais ou menos igual, só uma parte na Ribeira que não será igual. Ao longo do percurso vai haver placas a explicar os monumentos, a explicar a fauna, a flora, algumas tradições. Vai haver também zonas de lazer. Ele está proposto começar junto ao Sobreiro. Vai ter depois a parte do Parque da Lameira, a zona de lazer aqui da escola que também está a ser construída. Noutros pontos haverá bancos também para as pessoas poderem descansar e apreciar a paisagem. Depois, por fim, a sinalização turística ou cultural. Quando nós queremos receber, ou quando alguém chega a alguma localidade para visitar como turista, a sinalética, a sinalização tem logo um grande impacto. É dizermos que se queremos receber as pessoas ou não. Aqui na nossa freguesia temos a entrada da cada freguesia, uns placares a dar as boas-vindas, mas depois temos pouca sinalética a explicar como é que são, onde é que estão alguns monumentos. E alguma sinalética que existe não cumpre as normas de segurança, nem as normas que estão vigentes. E por isso decidimos substituir a sinalética que existia e completar com uma nova para que quem nos visitar fique com um bom impacto, agradado com esse primeiro impacto, e depois saiba se orientar também pela própria freguesia. E por fim, o novo portal da internet. O portal da internet que estará disponível a partir de hoje, ele neste momento está a ser carregado na plataforma para ficar disponível. Ele já está feito há algum tempo. Quisemos lançá-lo agora no final do projeto para podermos carregar com os dados dos estudos que se foram fazendo. Como podem ver, já é uma imagem que foi tirada agora durante o carregamento, já lá tem algumas notícias mais recentes. Ele não será tanto para dar a conhecer a Junta como um site institucional, mas será sim para dar a conhecer a freguesia e os resultados deste projeto. Vai lá estar disponível quer o livro, quer as exposições que se fizeram. Quem vai ter 3 áreas.
por um lado, para quem nos quiser conhecer, onde poderá ter acesso à geografia e à história da nossa freguesia. Para quem cá vive, ou aí sim, terá informação sobre a Junta e a Assembleia de Freguesia. Terá um serviço que nós quisermos proporcionar, que será o Junta Online, ou seja, quem quiser saber os serviços da Junta, o que é que a Junta presta, poderá ter ali toda a informação. Por exemplo, quem quiser pedir um atestado, pode pedir através do site e depois, quando for levantar, já o tem passado. Hoje em dia, quem quiser pedir um atestado, ou vai à terça-feira à Junta e nós passamos na hora, ou vai lá, a funcionária recebe o pedido e depois tem que lá voltar. E assim escusa de o fazer. E depois tem uma informação para quem nos visita, e esta sim com mais elementos, onde tem informação sobre o trilho do Real, tem a informação turística, onde poderá ter sítios para comer, poderá ter sítios para dormir. Tem, por exemplo, como é que se pode vir de Lisboa, de Coimbra, do Porto, da Guarda ou de outro ponto de Portugal até a nossa freguesia, quais são as rotas, os meios de transporte. Vindo visitar o que é que pode visitar, o que é que está aberto, o que é que não está aberto, onde é que se localizam os próprios monumentos, isso toda essa informação poderá ter acesso. Até saber o estado do tempo. Esta informação é tão boa para quem cá está, como para quem nos vem visitar. Sabe o estado do tempo no dia, mas também, se está a programar uma visita num dia próximo, poderá clicar e ter acesso à previsão meteorológica oficial em Portugal para o nosso concelho nos próximos 10 dias. E por isso, para quem planeia viagens, também é importante saber o tempo que faz quando irá depois efetuar a própria viagem. A partir da manhã já poderão, quem tem acesso à internet, navegar e ter acesso a todos os conteúdos que lá estão. E depois o futuro, porque quando se faz projetos não se pode pensar só em fazê-los, implementá-los e depois deixá-los estar. E por isso há que pensar também no próprio futuro. Aliás, o próprio PRODER exigia às entidades promotoras que pensassem e que apresentassem um plano de utilização no próprio futuro, porque de facto são dinheiros públicos, são investidos e por isso não é para estarmos a investir dinheiro, quer comunitário, quer dinheiro da própria junta e depois deixar as coisas estar. Claro que passa muito pela manutenção de espaços, que foram qualificados pelos equipamentos, pela divulgação do trilho do Real. Nós queremos divulgar o trilho junto a entidades, a grupos que fazem caminhadas e têm fóruns na própria internet. Por exemplo, empresas que às vezes com os seus colaboradores gostam de organizar atividades, porque não organizar uma caminhada e virem descobrir a nossa freguesia, complementando, por exemplo, com as outras atividades económicas que nós aqui temos. Temos aqui duas empresas que preparam refeições e por não complementar isto e fazer para estes grupos, captar novos visitantes à nossa freguesia, através da própria Câmara Municipal, quer da parte do turismo, visto que a Câmara também tem 4 percursos pedestres, divulgar os 5 percursos todos ao mesmo tempo e de uma forma concertada, para que atraia mais visitantes, quer à freguesia, quer ao concelho. Por exemplo, isso, nestes percursos já se conseguiu. Por exemplo, quem vem visitar o percurso, no início cada percurso tem um painel inicial. Numa parte tem informação sobre o próprio percurso e no resto tem informação sobre todos os percursos que existem no nosso concelho. Quem for visitar os percursos que a Câmara montou, vem lá os percursos que há e tem lá também o percurso da nossa freguesia. Quem for fazer o nosso, também lá tem a informação sobre os percursos que a Câmara também montou, no âmbito do próprio PRODER. O geocaching é andar à procura de umas caixinhas que alguém esconde alguns em não sei aonde e depois publica na internet e vem, por exemplo, a expressão, os maluquinhos lá não sei de onde, porque de facto aquilo dá adrenalina e quem se dedica a isto faz quilómetros e quilómetros para ir à procura das caixinhas e principalmente depois, através das caixinhas, descobrir a região onde elas estão inseridas. E por isso será uma forma de captar aqui pessoas. A itinerância das exposições, como disse, vão estar em Penalva em setembro e queremos que estejam no outro sítio. E depois 2 ideias que nós temos, que é, por um lado, potenciar o alojamento local, ou seja, pessoas que até têm casas aqui na nossa freguesia que não estão habitadas permanentemente
e que as possam disponibilizar para turistas através de uma forma legal do alojamento local e também um parque de autocaravanas. Curiosamente, sem termos parque, já tivemos autocaravanas aqui na nossa freguesia, nomeadamente o Parque da Lameira, e uma delas alemãs que estavam por cá, e porque não criar um espaço onde elas possam estar estacionadas, mudar os seus decks, terem condições para isso. Outro projeto que nós também lançámos pelo PRODER foi o Real Digital. O Real Digital tinha dois componentes. Por um lado, o edifício sede da freguesia, que foi a parte que não foi financiada pelo PRODER, a adaptação para o espaço de exposições, o cantinho da leitura, que tem os livros da antiga biblioteca da escola e, a partir deste mês, passará a ter todos os meses livros da Biblioteca Municipal, ou seja, a Biblioteca Municipal cede todos os meses livros para que possam cá estar na nossa freguesia. As pessoas que usam direto Nova e podem nos requisitar na sede da Junta. Isto depois virá esta semana a primeira leva de livros, será depois divulgado porta a porta através das folhas informativas, a eliminação de barreiras arquitetónicas e os arranjos do exterior. Algumas imagens de... Isto era a rampa que existia, uma rampa de madeira que na altura a APCV, a Associação de Paralisia Cerebral, tinha oferecido quando o Jorge foi integrado na nossa freguesia, e agora a rampa definitiva que depois se fez também. Uma das exposições que lá esteve e o cantinho da leitura. E depois a rede comunitária sem fios. A rede comunitária sem fios foi a rede da internet que a gente colocou, foi financiada pelo PRODER em 75%. A parte que foi elegível, excepto o IVA. É pena que, de facto, o IVA, pelo menos das entidades públicas, não seja comparticipado. Neste caso, foram 23% a mais que teve que ser inteiramente pago pela própria Junta de Freguesia. Temos tido bastante adesões. Em algumas situações foi preciso colocar antenas na casa das pessoas para as pessoas poderem apanhar o sinal, mas o que é certo é que a rede está a funcionar, há várias pessoas que ainda as usam e, por exemplo, na Ribeira, de antes não havia sequer internet em grande parte da aldeia, porque o ADSL não chegava. Por exemplo, toda a parte da estrada, desde a Rua das Arados, onde vive o António Almeida e a Ilda, para baixo, não existia internet. As pessoas pediam e a PT recusava-se porque não havia qualidade. E hoje em dia, todas aquelas casas já têm acesso à internet. A maioria delas já fizeram o pedido e estão a usar a internet. No próprio povo da Ribeira nós tínhamos dificuldades, passou-se a haver acesso lá e também aqui em Real as pessoas tinham acesso ao ADSL, mas assim escusam ter acesso a um serviço gratuito e cobre grande parte da própria aldeia. Não é a solução ideal, como todos sabem, houve dificuldades na colocação das antenas e aqui queremos agradecer, quer na parte da Ribeira, ao Manuel Nóbrega, que permitiu que fosse colocada na sua casa, quer aqui em Real, ao Virgílio e à irmã, que permitiram que fosse colocada aqui no moinho a própria antena. E é um serviço que tem funcionado. O que apelamos às pessoas que gostavam de usar este serviço e que têm algumas dificuldades é batam-nos à porta que a gente tenta ver a melhor solução para que, de facto, possam usar do próprio serviço. E, por fim, isto já me alonguei, bem-ajam a todos. Questões, dúvidas, intervenções que queiram fazer, estão à vontade. Então, no evento, só termino dizendo que, de facto, estas obras a Junta fez a pensar na nossa freguesia, a pensar nas pessoas que cá estão, naquelas que nos querem visitar e no nosso território. Queremos, de facto, que para o futuro destas crianças e das outras que por aí andam, que não são muitas, mas que são, e a nossa freguesia tem algumas crianças por aí, que de facto eles um dia possam usar e possam se orgulhar da nossa freguesia, porque de facto é bom viver em Real e é bom ser de Real e da Ribeira. E penso que esse é o sentimento que une todos aqueles que cá estão.
questões, passávamos para o momento seguinte, antes do próprio concerto que vai haver ali fora. Hoje também tínhamos aqui outro momento, que para nós também é significativo e queremos que ele seja, se o primeiro momento foi o encerramento destes projetos, queremos que o momento que agora vem seja o início de um futuro para a nossa freguesia e que tem a ver com a cedência destas instalações para a freguesia, neste caso para a Junta de Freguesia. Já no mandato anterior nós tínhamos pedido à Câmara, na altura houve algumas divergências relativamente ao prazo da cedência, a Câmara queria-nos ceder por um ano, nós pedimos que fosse por mais anos, porque queremos fazer obra, e para fazer obra pedimos uma garantia mínima para a Junta e para a freguesia. Hoje no Executivo chegámos a acordo em relação a essa questão e por isso hoje já foi aprovado, quer nos órgãos da freguesia, quer nos órgãos do município, a cedência, o contrato de cedência. Hoje será aqui assinado por parte da Junta esse acordo. A própria Câmara, além de ceder as instalações, financiou as obras que estão a ser realizadas no exterior. O projeto já vem do mandato anterior, foi feito, já está a ser iniciada a parte do parque infantil e também dos aparelhos de ginástica. Os aparelhos foram colocados na Ribeira, também foram colocados uns iguais aqui, aliás já hoje andaram lá a poder a usar. Haverá um parque infantil, um parque de merendas com um grelhador. Na parte da frente será construído um muro, como vê o muro está todo a cair. Haverá uma zona de passeio para facilitar a circulação das pessoas e uma zona de estacionamento. Na altura, quando a Câmara fez o acordo com a Dona Amélia e o Sr. António, por causa das árvores, de se vender as árvores, ficou logo decidido que se iria comprar o terreno que eles tinham aqui ao lado. Já se comprou o terreno e por isso esse terreno será junto a esta parte do recreio. O muro não acabará onde terminava este, irá mais para além e irá incluir também este terreno que foi comprado para se aproveitar aquela zona. E depois, na altura certa, setembro, outubro, novembro, serão plantadas árvores novamente aqui no nosso recreio para que depois tenhamos sombra para todo este espaço. Em relação ao edifício em si, já foi discutido, será com certeza novamente discutido, há várias ideias para cá, aguardaremos o futuro, até pode ser que no âmbito do próximo quadro comunitário haja ideias que se possam enquadrar para haver investimentos financiados, mas para já ele terá para nós, a Junta de Freguesia, a curto prazo, irá formular a parte da própria energia elétrica, porque ele estava a precisar, mas depois o edifício em si iremos ver o futuro dele. Mas como tem sido até aqui, a população será chamada e tudo será conversado com a população para que de facto todos possamos pensar o futuro. E agora, Sr. Vice-Presidente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, pedir desculpa por chegar a ser atrasado, mas eu comuniquei ao Sr. Presidente da Nova que hoje há 5 eventos no Conselho e que nós temos que nos dividir a tentar estar presente. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente da Junta, a ADV, a Sr. Dr. Manuel e a Dra. Teresa, a Dra. Flora, já vi a Engenheira Sónia e a Dra. Carla, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia e os demais autarcas. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Fernando Real, sendo membro da Assembleia Municipal, também aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. O Sr. Presidente já falou do passado, do presente e do futuro. O que traz aqui hoje é o edifício onde estamos. No passado, isto estava cheio de crianças, como todas as escolas que nós frequentamos no nosso concelho. Infelizmente, hoje a realidade é esta. Temos que dar outro rumo, porque é uma pena este património que é de todos e onde todos temos recordações esteja no estado em que está. Entende este Executivo da Câmara que há que dar utilidade a estas escolas. É nosso objetivo fazer protocolos
com as associações, com as juntas, neste caso, nós estamos com a Junta Real, e dar precisamente, como disse o Sr. Presidente, porque normalmente se as pessoas, tanto as associações como as juntas, que queiram tomar conta desse edifício, certamente terão alguns projetos, terão investimentos, e não faz sentido que se ceda uma escola por um ano, quando a junta vai investir aqui ou fazer algum projeto que até pode exigir que tenha uma certa duração, e portanto não fará sentido ninguém fazer um investimento para daqui para um ano acaba de dizer, meus amigos, deixem de ir à escola, nós agora vamos fazer aí A, B, C, D. Portanto, o Executivo foi de encontro às pretensões da Junta Real, entendemos que deve ser um prazo alargado, sabemos que ninguém melhor do que as juntas ou as associações poderão dar utilidade a estas escolas. Obviamente que a utilidade que a Junta irá dar, e está salvaguardado, serão sempre, portanto, não é para arrendar e para tirar daqui dividendos financeiros, é para colocar aos serviços da população, para tentar que esses patrimónios sejam recuperados e que estejam aos serviços de todos. Aproveito para dizer que, não sendo uma medida que estejamos a pensar que vai encher as escolas, a partir do passado dia 1, já foi aprovado pelo Executivo da Câmara Municipal um incentivo à natalidade. Cada menino que nasça no nosso Conselho terá um incentivo da Câmara de 500 euros. Como se dirão, dá para o carrinho, como se dizem, dá para não sei o quê, mas pelo menos é um incentivo, é uma forma de, se calhar, até mesmo o Sr. Presidente da Junta está na altura de ter 2 ou 3 filhos, para que as poucas escolas que ainda temos no Conselho não fechem. Penso que teremos que passar por aí e que teremos que fazer alguma coisa para tentar entender esta situação. Todos sabemos que não é fácil, os nossos jovens licenciam-se e depois não têm emprego. O nosso Conselho estará virado essencialmente para o turismo, para o património, para a agricultura. Tentarmos fazer, especialmente destes três vetores, o futuro deste Conselho. A indústria, como sabem, já passou, apesar que nós andamos nesta altura a tentar a todo custo tornar a zona industrial, mas penso que o futuro da indústria já foi há 30 anos atrás e agora temos que aproveitar aquilo que temos de bom e que são os nossos produtos, que são a nossa gente. Nós sabemos receber, temos essa característica, somos um povo hospitaleiro que sabe receber e portanto é por aí que nós temos que apostar. Temos que apostar nas pessoas e penso que serão as pessoas com aquilo que temos que será o futuro dos nossos conselhos. Este protocolo que temos hoje aqui para assinar, portanto, obviamente, estou a representação do Sr. Presidente da Câmara que está no atendimento, tudo já foi conversado e certamente esta escola entregue à Junta de Freguesia e em movimento terá muitos benefícios da Real do Conselho. Quanto ao Sr. Presidente da Junta, sabe que poderá contar com a Câmara dentro das possibilidades que nós estabelecemos para todas este tipo de escolas. Obviamente que estamos cá para ajudar, estamos cá para colaborar e para que a Real tenha mais futuro com a escola em Medina. Sei que a Real tem junta, tem a Academia do Peço está ali em Paulo. Sei que ele vai dizer, eu não sou presidente da associação, eu não representei a associação da Real. Tem uma associação realense que também se interessa e também tem dinamizado, dá vida a esta terra e penso que todos em conjunto, certamente, vamos fazer a Real, colocar a Real no futuro, e é isso que eu vou dentro através de todas estas iniciativas, dar a Real a conhecer, chamar pessoas da Real, mostrar o que temos, não só a Real, se calhar integrado neste tipo de rodas que o Pedro falou, dá este conselho uma dinâmica, mas que eu vou repetir para terminar, terá que ser as pessoas, pelas pessoas e pelos nossos produtos e pela forma como nós sabemos ser, que se calhar conseguimos fazer do nosso conselho um conselho mais próspero e onde cada vez dê mais gosto de ver. Boa tarde a todos e muito obrigado.
queremos de facto. Muito bem dela. Uma questão que é, apesar da escola nos anos anteriores não estar cedida à junta, sempre que a junta precisou, ou qualquer entidade da freguesia, de fazer cá atividades, e como sabem nos anos anteriores havia atividades de verão para as crianças que foram feitas cá, a Câmara sempre se disponibilizou. Quando foi das novas oportunidades, houve aqui as aulas, por isso sempre houve esta abertura, mas de facto agora há a formalização desta cedência e há a perspectiva de ver o que se fará no futuro. Por fim, gostaria de referir que quem ainda não se inscreveu na nossa caminhada, que será no dia 3 de agosto, onde será feito o percurso Trilho do Real, e que se queira fazer, poderá dirigir-se quer na Junta de Freguesia, quer no nosso site na internet, ou então, se quiser fazer hoje, o Paulo Lemos está a anotar as inscrições e poderá fazer hoje também a sua inscrição. No ano passado tivemos 150 pessoas, quer da freguesia, quer de fora. Queremos deste ano voltar a contar com esse número, porque de facto, além do próprio convívio, também é uma forma de descobrir a nossa freguesia. Mesmo para quem cá vive, andar a pé, estar naquela calma, ir conversando, ir olhando com outros olhos, há sempre uma nova descoberta que se faz. Agora, por fim, convidamos a todos a assistir ao concerto que vai haver. Um concerto que também conta com a parceria da Câmara. A Câmara Municipal decidiu atribuir ou fazer um protocolo com a banda musical, em que, para além da contrapartida financeira, a banda musical comprometia-se a vir a todas as freguesias fazer um concerto. Então, achámos por bem juntar os dois eventos e propusemos à banda que viesse cá hoje. E quando falámos que gostaríamos que o repertório que tocassem fosse alusivo ao 25 de Abril, porque comemoramos 40 anos dessa revolução e se não fosse ela, hoje não estaríamos aqui, com certeza. Então decidimos propor a eles que o repertório fosse sobre o 25 de Abril. E então eles lançaram-nos o repto que, porque não, convidar também o grupo do Castelo, o grupo de cantares Penalva, porque eles dois fizeram um concerto em Penalva do Castelo, já com o repertório sobre o Zeca Afonso, e porque não virem cá também. E assim foi. E hoje vamos ter, por um lado, a banda musical e por outro, o grupo de cantares. O grupo de cantares já alguns puderam ver aí fora, e espero que, entretanto, a banda também já tenha chegado, e por isso estão todos convidados. E depois, por fim, haverá um lanchezinho para todos de convívio entre todos. Por isso,
Claro, agora com o agora que
Música